Nós estamos trabalhando a armadura de Deus. E já falamos sobre o capacete da salvação. E na quinta-feira passada o pastor Eduardo trabalhou o cinturão da verdade. E hoje eu quero falar sobre a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês precisam se revestir da couraça da justiça. Porque o soldado romano, ele pega essa figura para ensinando para a gente essas peças que na verdade apontam para uma realidade espiritual, e ele pega essa peça agora, que é a couraça, que cobria toda essa parte aqui do pescoço, mais ou menos até a altura dos joelhos, era a couraça. E essa couraça, ela tem a função de proteger os órgãos vitais, né, principalmente o coração. Então, Paulo traz essa figura da couraça da justiça, apontando para a justificação que Deus fez por nós lá na cruz do Calvário. Mas antes de eu falar da couraça da justiça, que é uma coisa muito boa, e nós vamos ver isso em Romanos capítulo 5, que a palavra de Deus diz, e quais são, vamos pensar assim, os atributos dessa couraça, né, as vantagens de ter essa couraça. Eu quero falar sobre uma outra couraça primeiro, a caráter de introdução, que é a couraça que talvez a gente use, a couraça da injustiça. Tem a couraça da justiça que é boa, mas pode ser que você esteja vestindo uma outra couraça, a couraça da injustiça. E o que é isso? Gente, na nossa história, na sua caminhada, na minha caminhada, muitas vezes acontecem coisas que não saíram conforme nós planejamos. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Tudo acontece do jeito que você pensou. Você nasceu numa família perfeita. Seu pai e sua mãe eram perfeitos. Olharam para você e falaram, nossa, que lindo, que linda, só falta ter asinha. Quando era pequeno, verdade, quando é pequeno a gente olha o bebê, né? Agora que eu sou avô, a gente olha o bebezinho e fala assim, que vontade de comer. Mas depois cresce, e a gente fala assim, por que a gente não comeu? Devia ter comido, tanto problema que dá. Então, a gente vem dessas situações, muitas vezes, que não foram boas. Então, a gente pode ter passado por problemas como rejeição, abandono, situações que trouxeram mágoas, perdas, dores, expectativas que você tinha e elas foram frustradas, sonhos que você tinha e eles foram enterrados, planos que você sonhou, eles naufragaram, projetos que você começou e foram igual o Titanic, fundou. E aí você olha para a sua história e começa a ver que algumas coisas não saíram do jeito que deveriam sair. Ou nos relacionamentos, ou no trabalho, ou na família. Em alguma área pode ser que isso tenha acontecido. E aí talvez você use uma couraça diferente dessa que a gente vai falar, que é da justiça. Que é aquela couraça que você usa para se proteger das pessoas, para se proteger, para não se machucar mais, porque foi muito machucado. Eu conheço gente, já conheci gente assim, pessoas que não permitem mais que outras pessoas se aproximem, porque já foi muito ferido, já foi muito machucado. E aí você não consegue se entregar mais. Você não consegue mais amar verdadeiramente, totalmente, porque tem medo de se colocar na mão do outro, porque você já sofreu. Então você pode ter criado aí uma couraça
Só que não é de justiça, ela se criou como um mecanismo de defesa por causa das dores que você sofreu, das injustiças que você sofreu. Então, quando nós, por exemplo, somos casados, a gente espera que os cônjuges se entreguem um ao outro completamente, mas tem alguns casamentos, isso não acontece. Quando vivemos em família, nós queremos ter o melhor relacionamento, mas podem existir algumas barreiras, essa couraça. E hoje, em nome de Jesus, você precisa pedir ao Espírito Santo, que se tem alguma coisa na sua vida, que veio por meio da dor, do sofrimento, da mágoa, da rejeição, do abandono, do adultério, da mentira, da traição, da frustração, seja o que for, hoje essa couraça precisa ser retirada da sua vida. Porque como é que você vai vestir a couraça da justiça sobre uma outra couraça de injustiça? Não dá. Então, para vestir essa couraça, primeiro a gente tem que se despir, tirar tudo aquilo que não é bom. E para isso precisamos ser vulneráveis e admitir que existem coisas na nossa vida que precisam sair. Amém ou não amém? Tem ou não tem? Tem. Então você precisa identificar e tirar. Porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 5, ele vai dizer a partir do verso 1, do 1 até o 11 assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, ou acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas sendo nós ainda morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O verso 1 diz: somos justificados pela fé e temos paz com Deus. A primeira coisa dessa couraça da justiça, atributo, fruto, virtude, valor da couraça da justiça, a primeira é ter paz com Deus. Eu não disse ter paz de Deus. É diferente. Eu disse, e está escrito, ter paz com Deus. Como eu posso ter paz com Deus? Paz com Deus a gente só pode ter de uma forma: por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz que morreu por nós. Porque nós éramos filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus. Mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, naquela cruz, e nós aceitando Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E essa paz, ela é definitiva, ela é permanente e ela é eficaz. Eu não estou falando de uma paz de sentimento. Eu estou falando paz da obra de Cristo, a obra vicária serve para mostrar, em primeiro lugar, que nós temos que ter paz com Deus, mas nós precisamos também ter a paz
de Deus. Se eu não tiver paz com Deus, eu não vou ter paz entre os irmãos. Por isso que eu falei da couraça da injustiça. Uma casa onde não tem Deus, não tem paz, não tem alegria, não tem esperança, não tem vida. Você já tem a paz de Deus? Você tem paz com Deus? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Você sabia que se você não tiver Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você não está em paz com Deus? E essa peça da armadura é impossível de você vesti-la? Agora, uma vez que você tenha paz com Deus, você poderá desenvolver no seu coração a paz de Deus. E a paz de Deus, ela é desenvolvida por meio da humildade. Irmãos, quando eu falo de couraça de justiça, talvez você pensou assim: é para lutar contra o diabo, é para lutar contra os demônios, é para entrar em guerra no mundo espiritual. Bem, isso não está errado, mas é principalmente para você ter paz com pessoas de carne e de osso. Porque é muito fácil entrar em guerra espiritual com os demônios que você não está nem vendo. Mas é muito mais difícil você estabelecer paz com as pessoas que você está vendo. Você precisa da paz de Deus. Eu preciso da paz de Deus para trazer paz onde nós estamos. Amém? Então, a primeira lição: estabeleça a paz de Deus onde você estiver. Mas para isso você precisa estar em paz com Deus. Você entendeu? Paz com Deus é assim, vertical. Paz de Deus é assim, horizontal. Quando eu tenho paz com Deus, eu posso ter a paz de Deus. Por isso, não negligencie o seu batismo, de entregar a sua vida a Jesus, de descer as águas como nós tivemos o batismo aqui. Porque todo aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, precisa ser batizado. Jesus diz que todo aquele que crer, arrependa-se e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo e está em paz com Deus. Você está em paz com Deus? Se você já está em paz com Deus, você tem a paz de Deus? Porque essa é o primeiro fruto da couraça da justiça, ou da justiça de Deus. A segunda está no versículo 2, que diz assim: pelo qual temos entrada pela fé nesta graça, ou acesso pela fé a esta graça. Então, agora que eu já tenho a paz com Deus, eu também tenho acesso a Deus. Todo aquele que foi justificado por Cristo Jesus e que tem o sangue de Jesus purificando a sua vida, tem acesso aos santos dos santos e ao trono da graça de Deus. Veja que paz com Deus é um ato, mas acesso à graça de Deus nós precisamos ter todos os dias. Às vezes você passa por situações, e eu passo por situações, e eu falo: Senhor, eu preciso da sua ajuda agora. Hoje eu fui visitar o seu Milton no hospital, que sofreu AVC. E eu orei por ele. E eu falei: Senhor, que o Milton, pai lá do Fabinho, que ele saia desse hospital amanhã, ele seja sobrenaturalmente transformado hoje pelo teu poder, e amanhã já ele tenha alta. Essa foi a minha oração.
Mas aonde eu fui para fazer essa oração? Eu entrei na presença de Deus, porque eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida e eu tenho acesso a essa graça. É isso que o apóstolo está falando, o apóstolo Paulo. O acesso à graça se dá pela justificação, essa couraça da justiça aponta para essa justificação, para esse sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que purifica nossas consciências das obras mortas e que abre os céus para a gente entrar no trono da graça de Deus. Essa figura que o apóstolo Paulo está usando é porque antigamente, quando existiam os reis, as pessoas não podiam ir na presença de um rei a hora que ela quisesse. Aliás, se uma pessoa entrasse na sala do trono sem autorização, essa pessoa seria morta. Para ter acesso ao rei não era simples. Só que nós, depois que aceitamos Jesus, Cristo como nosso Salvador, nós passamos de inimigos de Deus para filhos de Deus. E filho tem acesso à sala do trono. Não precisa pedir, é só chegar. Você entende isso? Esse acesso que você tem, esse acesso, essa entrada da graça que o apóstolo Paulo está falando? Então você pode fazer isso. Esse é o segundo fruto ou atributo da couraça da justiça. Acesso aos santos dos santos e dizer para Deus: ajuda-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Faz um milagre, faz a diferença agora, eu preciso. E você é filho, e como filho pode ter certeza que será ouvido. Amém? O terceiro atributo que eu vejo, ainda no versículo 2, fala assim: mas também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa parte aponta para o futuro. Veja, a sua salvação já aconteceu se você entregou a vida a Jesus. O acesso à graça é agora. Mas essa esperança de nos gloriarmos na glória de Deus aponta para o futuro. O lugar onde eu vou chegar e você vai chegar. Você sabia disso? Você vai chegar no lugar que Deus preparou para você. E esse lugar é maravilhoso. É o céu. Jesus disse para aquele homem que estava do lado na cruz, que o reconheceu como Senhor: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quem usa a couraça da justiça sabe para onde vai. Você tem convicção para onde você vai? Você tem convicção, se você morrer hoje, onde é que você vai parar? Quem tem a couraça da justiça, que simboliza o sangue de Jesus, sabe exatamente onde vai parar. No lugar que o Senhor separou para nós. Ele preparou um lugar para você. Nesse lugar não tem choro, não tem doença, não tem luto, não tem dor, não tem morte. Ele estará conosco. Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Então, se nós sabemos que vamos parar nesse lugar, qual é o estilo de vida que estamos vivendo? Se temos essa esperança, por que estamos ansiosos? Se temos essa esperança e podemos nos gloriar nela, por que estamos preocupados? Se temos essa esperança que vamos chegar no céu por meio do sangue de Jesus, por que nós não mudamos um pouco o nosso jeito de viver e não ficamos mais leves e amorosos? Por que a gente não arranca essa casca de orgulho miserável que a gente tem
e a gente não fica mais manso, humilde, cheio de compaixão e misericórdia, e a gente não se doa mais? Por que a gente não tem mais prazer em dar do que em receber? Você está entendendo? Por que a gente adia algumas conversas importantes e não reconhece como as pessoas que estão perto de nós são boas, têm virtudes, são maravilhosas, mas a gente olha para elas, às vezes só consegue enxergar defeito. Você tem uma glória, você pode ter uma esperança dessa glória que Deus separou para você. Viva à altura disso. Viva uma vida maiúscula, uma vida superlativa, uma vida que faz a diferença. Não viva uma vida medíocre, mediana, superficial, mesquinha. Temos tão pouco tempo. Deixa Deus usar mais a sua vida e deixa Deus entrar mais na sua história. Amém? As coisas mudam. Se você pensar assim, você muda. Se você começar a pensar na perspectiva do fim, você vai parar de competir. Tem muita gente competindo. Não, porque? Não, mas o outro. Não, mas porque o outro. Esquece isso. Deus separou para você o melhor. Viva mais leve. Viva mais cheio da graça e do Espírito Santo. Eu já estou num estágio da vida, irmãos, eu não me importo mais de fazer algumas coisas. Eu oro e peço a Deus que Deus abençoe, mas eu não tenho medo. Mas, pastor, se a sua oração não for ouvida, eu não tenho medo. Eu tenho medo de não fazer o que Deus me pediu. Eu preciso fazer o que Ele me pediu. Resultado não é comigo. Resultado é com Ele. Obediência é comigo. Amém? Então, preocupe-se menos com o resultado. E preocupe-se mais com a obediência. E você vai viver uma vida muito melhor. Outra coisa que eu aprendo sobre a couraça da justiça, sobre a justificação, está no versículo 3 ainda, que fala assim: nos gloriamos nas tribulações. E aí você fala, pastor, isso é coisa de louco. Se gloriar em tribulação, se gloriar em problema, em perseguição, como assim os cristãos são masoquistas, ou sadomasoquistas, que têm alegria em sofrimento? Não, irmãos, é que na perspectiva de um cristão, as tribulações, os problemas, as adversidades, elas são uma agenda de Deus na nossa vida. Desertos na nossa vida são agenda de Deus. Sofrimento muitas vezes é uma agenda de Deus para nos fazer crescer. Você não cresce em festas, você não cresce em lugares onde as pessoas estão se divertindo. A gente cresce no luto, a gente cresce na dor, a gente cresce na falta. Por isso nós nos alegramos nas tribulações, porque é nas tribulações que Deus começa a arrancar de nós aquilo que não se parece com Ele. É nas tribulações que a nossa ficha cai, que nós somos pó, que nós somos fracos, que nós somos impotentes, que nós não temos força nenhuma. É diante de uma doença que não tem cura que você percebe que você não é ninguém e que te falta poder. É diante de uma situação que o teu braço não resolve que você fica humilde e pede ajuda para alguém. Porque se não acontecer isso, você empina o queixo e acha que dá conta de tudo, até que surge uma situação que você não consegue resolver, e aí é só a graça de Deus, e às vezes Deus vai dizer assim para você, vai pedir ajuda para o outro, para quebrar o seu orgulho. Nas minhas tribulações eu cresci. Quando eu vivi 6 meses de cesta básica, eu aprendi a receber ajuda de pessoas que tinham um pouco mais, mas eu tinha 2 filhos pequenos e eu não tinha o suficiente para dar comida para eles. E por isso uns irmãos se reuniram
e deram comida para mim, para eu dar para os meus filhos. E aí? E aí é que eu aprendi o que é precisar da ajuda de alguém. Eu sei o que é não ter. E quando tem uma pessoa que não tem, o seu coração é diferente. Quando a minha esposa ficou doente, eu aprendi sobre a doença. Quando eu fiquei desempregado, eu aprendi sobre essas coisas. E às vezes nós pensamos assim, não, mas onde está Deus quando essas coisas acontecem? Irmãos, Deus está ali conosco. Eu quero que você entenda isso. Paz com Deus não é ausência de problema. Tem muitos cristãos que estão deixando de vir à igreja, deixando de orar e revoltados contra Deus, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles queriam. Mas não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito do Pai. Ele sabe o que nós precisamos, e Ele sabe endireitar a gente, porque Ele conhece o nosso interior, Ele sabe do nosso orgulho, Ele sabe da nossa arrogância, Ele sabe como nós somos difíceis, Ele sabe que nós temos mecanismos de defesa, Ele sabe. Então Ele pega e arruma um deserto bem no meio da nossa caminhada e fala, passa por isso, para ver se você melhora. Porque o pai que ama disciplina, o pai que ama educa, o pai que ama dá limite. Por isso está escrito, nós nos gloriamos nas nossas tribulações, porque elas nos deixam mais parecidos com Jesus. Então, se você já fez uma oração assim, eu quero ser parecido com Jesus. É a mesma coisa que você orar assim, eu quero um monte de tribulação. Porque para ficar parecido com Jesus, Deus vai ter que tirar de você e de mim um monte de coisa que não é boa. Às vezes, irmãos, nos falta muito domínio próprio. Perdemos a paz e a paciência rápido demais. Aqui está escrito, versículo 3, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Você acha que paciência é uma coisa que hoje está em falta? Sim, está. Hoje nós vivemos a geração do imediatismo, a geração miojo. Você já desistiu de alguma coisa por falta de paciência? Porque Deus pode dar tribulação para desenvolver nossa paciência. A esperança não traz confusão e a paciência produz experiência e a experiência, esperança. Irmãos, hoje nós não temos mais dado valor à experiência. Você tem parado para ouvir quem tem um pouco mais de conhecimento e quem já levou algumas surras mais da vida, que passou por situações mais difíceis? Você para ouvir essas pessoas? Porque hoje os velhos estão sendo desprezados. Mas existe, às vezes, muita sabedoria naquelas vidas que estão sendo jogadas nos asilos. Hoje você está aqui me olhando, você é novinho, você é novinha. Mas com a graça de Deus você vai viver bastante, você vai envelhecer. Vai. E eu quero ver como é que você vai ser tratado. Então eu quero te desafiar. Trate bem os idosos. E se você quiser realmente viver batalha espiritual, vai visitar um asilo. Porque orar para os demônios saírem é fácil. Eu abrir mão do meu tempo em um asilo fazer uma visita para o idoso, isso é muito mais difícil. Porque é o meu tempo. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que o diabo não quer. Que a gente se humanize. É isso que ele não quer. Ele quer que a gente olhe só para o nosso umbigo e faça aquilo que a gente quer fazer e use Deus para fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas eu ainda aprendo nesse texto, dos versículos 5 a 8,
que o amor de Deus é derramado sobre nós, e esse amor é superabundante, ele é imerecido, e ele é um amor provado. Esse amor é superabundante. A palavra de Deus diz que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Sabe o que isso significa? Que Deus olhou para você e para mim na sujeira, na lama, fedendo a porco. Lembra do filho pródigo que saiu daquele chiqueiro para voltar para a casa do pai? Somos nós no pecado. Eu quero te desafiar agora. Você tem pecado? Sabe o que é o pecado para Deus? Um cheiro insuportável. Você já sentiu um cheiro insuportável? Agora imagine você lameado nesse cheiro. Pois é, aqui está escrito a partir do versículo 5 que Deus olhou para você nessa imundície e disse: eu te amo. Eu te amo. E disse mais: eu vou morrer por você. Eu vou dar minha vida por você. Esse amor é superabundante. Esse amor é imerecido, nós não merecíamos. E esse amor é eficaz, porque ele pode transformar a nossa vida. A couraça da justiça significa: não tem mais espaço para o pecado na minha vida. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar nesse ponto. Porque, meus irmãos, mais do que uma pregação, você precisa sair daqui só com o sangue de Jesus sobre sua vida. Mas deixa eu te explicar uma coisa muito séria. Pecado é muito sério. Pecado, irmãos, é tão sério que a única coisa que o diabo pode usar para destruir a sua vida é pecado. Quando Acã pecou, está lá em Josué 7, o diabo conseguiu matar 36 homens. O pecado destrói. O pecado traz morte. O pecado destrói sonhos. O pecado acaba com as conquistas. O pecado acaba com tudo. E as pessoas estão chamando o pecado de equívoco. Eu cometi um equívoco. Eu cometi um deslize. Não, equívoco e deslize não te levam para o inferno. Pecado leva. E se você tem pecado, tem sangue de Jesus para te purificar. Mas o pecado precisa ser abandonado. Não se trata de uma emoção. Se trata de uma atitude. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero vestir essa couraça. Essa couraça significa: o sangue de Jesus Cristo está agora me limpando, me purificando. E esse vício, esse pecado, essa situação que está na minha vida, ela vai acabar, ela vai parar. Porque eu não quero dar brecha e eu não quero dar oportunidade para o diabo me destruir. Amém? Você quer orar por isso? Lembram da mensagem? Em primeiro lugar, paz com Deus. Com Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus? Já entregou? Porque se você não entregou a sua vida a Jesus, você não está em paz com Deus. E eu não vim aqui nesse culto para mentir para você. E eu também não vim nesse culto para te pregar autoajuda ou um sermão que você sai daqui falando: nossa, que sermão. Não. Eu vim te falar a verdade. Se você não tiver paz com Deus, você não vai para o céu. E talvez Deus tenha trazido você aqui hoje, porque Ele te ama e Ele quer estabelecer sobre sua vida paz. Amém? Tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Que ainda não fez? Se tiver alguém, só faça um sinal com a sua mão. Alguém ainda não entregou a vida a Jesus? Todos aqui entregaram a vida a Jesus? Amém. Segundo, paz com as pessoas. Você está em paz com as pessoas?
Está tudo bem na sua rede de relacionamentos? Está tudo tranquilo? Ou você precisa tomar atitude e resolver algumas situações? Até quando você vai deixar a coisa ficar assim? O cristão é você. Quem tem o Espírito Santo é você. Quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida é você. Se você precisa fazer conserto com alguém, por favor, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar junto com você por isso, para esse conserto acontecer. Fique aqui, pertinho de mim. Conserto com pessoas. Amém, irmãos. Consertos. Porque, irmãos, se nós não fizermos isso, que tipo de cristão somos? Só de blá blá blá? Religiosos que vêm à igreja? Isso não serve para nada. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês que vieram e entendem que precisam fazer consertos. E em último lugar, pecado. Irmão, se tem uma coisa que o diabo vai insistir para manter na sua vida, é pecado. Sabe por quê? É a porta que ele tem de acesso. É a porta. Ele vai fazer de tudo para falar para você assim, ó, tá tudo bem. Esquece esse pastor. Que culto chato, vai embora. Já devia ter ido embora. Isso que ele está falando não tem nada a ver. E aí você começa a racionalizar o pecado, explicar o pecado, justificar o pecado. Sabe qual é a única coisa que você não faz? Confessar. É a única. Mas é a única coisa que Deus pede. Arrependa-se, confesse e não faça mais. Porque se você fizer isso, você tem comunhão com Deus. E você tem paz com Deus e paz de Deus. Amém? Você quer confessar algum pecado? Deixa o seu lugar e vem. Pode vir. Em nome de Jesus. Traga para Deus. Peça perdão e não faça mais. É isso. É só isso. Só isso. Os irmãos podem ficar em pé. Nós vamos orar. Amados irmãos que estão aqui na frente, olhem para mim. Eu sou como vocês. Eu confesso pecados. Eu preciso fazer consertos. Eu não sou melhor que ninguém que está aqui. Mas, irmãos, se nós não fizermos essas coisas, que tipo de cristão seremos? O mundo precisa ver atitudes que revelam que Jesus está no nosso coração. No nosso coração. A minha oração é que você seja bem-sucedido nisso. E quando forem liberar ou pedir perdão, lembre-se de uma coisa: perdão é unilateral. Se você libera perdão ou pede, a pessoa não aceita, não tem problema. Você fez o que deveria fazer. E quanto aos pecados, nós os abandonamos e não fazemos mais, porque isso ofende e insulta o Senhor. É por isso que a gente para, porque a gente não quer insultar e ofender quem a gente ama. Amém? Então eu estou junto com vocês nisso. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas e coloco a minha vida também, Senhor, diante de Ti. Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque por causa do Teu sangue nós temos paz contigo. E, Senhor, é tudo que a gente quer, é ter paz contigo.
Obrigado pela morte do teu Filho Jesus Cristo naquela cruz por nós, porque através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos paz com Deus. Mas, Senhor, nos dê graça para termos paz uns com os outros. Uns com os outros. E, Senhor, nos ajude nos nossos relacionamentos, sermos mais amorosos, misericordiosos, compassivos, como o Senhor é conosco. Ensina-nos a amar como somos amados. E ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida longe do pecado que tão de perto nos assedia, longe daquilo que pode nos separar do Senhor. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor está conosco. Ajuda-nos e ensina-nos a viver uma vida que te agrada. Obrigado pelas tribulações, Senhor, porque são através delas que o Senhor tira de nós aquilo que não se parece com o Senhor. É nesse fogo da tribulação que realmente somos purificados de muita coisa que não deveria estar na nossa vida. Fica conosco, Senhor, e nos ajude nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só o que Deus preparou hoje, nesse culto tão simples. Quanta graça de Deus foi derramada. E eu tenho certeza que vocês vão dormir bem. Já estão, mas vão dormir melhor. Sabe por quê? Sabe qual é o melhor travesseiro? Uma consciência tranquila. E só Jesus pode dar. Então que Deus os abençoe, os ajude e que Ele esteja com vocês em todos esses momentos decisivos, com todos nós, em nome de Jesus.